A mulherada, até os 28, elas querem um cara engenheiro. Para começar, o cara tem que ser engenheiro. Não dá para ser pedreiro, tem que ser engenheiro. Se o cara não tiver carro, morreu. For a pé, não tem. De ônibus, não tem conversa. Se o cara for meio baixinho, também não serve. O cara tem que ser alto, moreno, blá, 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 blá. Vai ficar solteirona. Fala, cowboys, beleza? Bom, trouxe para vocês aí no vídeo de exemplo de hoje essa moça, uma moça bem jovem ali, que tá dublando, no caso. Eu sei que não é dublar, né? Mas ela tá ali reproduzindo a fala, se eu não me engano, pelo tom da voz, eu acho que é da Márcia Sensitiva. Posso estar enganado, né? Mas vez ou outra ela solta umas coisas assim, né? Umas realidades e tal. E a moça, no caso, ela tá apenas fazendo uma dublagem, brincando, né, a respeito. Não sei se de fato, né, corresponde à opinião dela, imagino que sim, né? Se a gente faz uma brincadeira, porque de algum modo a gente concorda ou pelo menos acredita que que aquilo ali tem algum nível de realidade que nos fez rir, né? Em todo caso, a realidade apontada no vídeo do exemplo ali, né, do áudio, é uma realidade que nós falamos muito, que está ligada aos aspectos do tal do inverno, por exemplo, né? Que era muito citado, principalmente lá na gringa, né? Pelo Kevin Samuels, toda vez que ele abordava ali uma jovem senhora que estava em busca de um relacionamento, ele buscava compreender as necessidades que ela tinha, né? Entender as suas exigências, né? E a partir dali ele elaborava, né, a orientação dele, no caso, né? E de modo geral, muitas, né, não todas, né, mas muitas que iam lá no programa dele, né, acabavam por falar alguns absurdos mesmo. Você olhava pro perfil da pessoa, pro que ela poderia entregar para o masculino dentro daquilo que o homem deseja numa mulher e tal, né? Porém, muitas delas ignoram por completo o que o seu cliente, no caso, quer, né? Ou seja, elas querem que nós tenhamos a régua conforme o interesse delas, porém, da parte delas é o oposto, né? Então, elas podem definir o que é o melhor, o que é o pior, e claro que podem, né? Todo mundo tem direito a ter gostos e preferências, né? Porém, as preferências lá na estratosfera, coisas das mais absurdas, sem qualquer parâmetro com a realidade mesmo, né? Então, seria o mesmo que eu desejar ali, né, ter um namoro com uma top model ou algo assim, porém, na parte delas havia sempre expectativas elevadíssimas sobre o parceiro futuro, principalmente em aspectos financeiros, né? Também nos aspectos visuais, ainda que elas não fossem tão verbais, porque a mulher ela não é tão verbal nos aspectos visuais, né? Porém, a demonstração da realidade nos prova o contrário, de modo geral, né? Então você vê que as dinâmicas do tal do inverno e tudo mais, elas são coisas que mesmo nas antigas já eram citadas, né? Sempre existiram mulheres muito hipergâmicas e hipergâmicas ao ponto de ficarem para a titia. Essa frase é um clássico, né? Vai ficar para a titia. O inverno é basicamente a mesma coisa, né? Só muda a roupagem, né? E no caso, a roupagem vai ter que ser um agasalho, né? Bem forte. Mas de modo geral, é isso. Então, a definição tanto da Márcia Sensitiva, que eu imagino que tenha sido dela, né, como também a do Kevin Samuels, partem para o mesmo princípio. O princípio de que uma hipergamia muito elevada leva a mulher a adotar ali muitas preferências, gostos, que a tornam cada vez menos interessante ao masculino e menos disponível, né? Então, por consequência, a tendência é ficar solteira, ficar sozinha de fato, né? Sem muitas opções, ou então rodando aí na mão de alguns caras que apenas vão usar para o casual, né? Então, muitas ficam realmente prejudicadas por isso, por essa dinâmica, não estão satisfeitas com essa dinâmica, mas não querem baixar a régua. E quando baixam a régua, e aí vem o grande alerta ao homem, porque até então, tudo isso que eu falei anteriormente, tranquilo, de boa, a vida é dela, a decisão é dela, né? O que ela quer ou deixa de querer, beleza.
Mas a partir do instante que esse perfil costuma baixar a régua, se ela decidir por isso, a tendência é que o relacionamento seja muito problemático para o homem escolhido, entre aspas, né? Então, esse cara, ele sendo o tal do prêmio de consolação, que é um aspecto também muito abordado na nossa comunidade, ele vai ser muito maltratado, ele não vai ter o respeito adequado para o relacionamento. E você deve buscar, antes de qualquer coisa, antes de amor, antes até mesmo das características da sua parceira, o respeito dela. O respeito dela é crucial, tá? De repente ela pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, sem muitas red flags ali e tal, perfeita para você, mas se ela não te respeita, se ela não te enxerga, né, como o homem, entre aspas, ali, escolhido, né, o homem que ela realmente de fato selecionou, que seria o trabalho dela, né, da natureza ali e tal, se você não é visto dessa maneira, então é muito complicado você acessar esse relacionamento. E às vezes, né, elas fingem bem. Elas fingem bem que você é o escolhido, né? Então tome muito cuidado com essa dinâmica, principalmente acelerar ela, tá? Uma das boas coisas que um homem pode fazer, né, para evitar uma escolha equivocada, né? Além da não escolha, tá? Porque isso é bem óbvio. Mas tirando esse aspecto, né? Aqueles que decidem escolher entrar no relacionamento, eles precisam usar o tempo ao seu favor, tá? O tempo é muito importante porque o tempo derruba muitas máscaras, tá? O tempo ele derruba muitas simulações. Mesmo elas tendo muita facilidade com isso, mesmo elas tendo uma grande tendência, até por uma questão de sobrevivência, né? Então ela tá ali em busca de um parceiro, ela tem pouco tempo, o tempo é curto, né? E ela tá ali mais desesperada, vou ficar pra titi, não sei o quê. E aí se você usar o tempo ao seu favor, você vai perceber se de fato ela te respeita e te enxerga com o olhar de que, poxa, esse cara realmente, eu aguento esperar mesmo, estando ali em um nível, né, de desespero um pouquinho maior ali, precisando muito, ela vai acabar esperando. Então, assim, toma cuidado, espera, o tempo vai mostrar muita coisa, tenha paciência. O homem, ele precisa cultivar muita paciência em todos os aspectos, né? A nossa masculinidade, ela precisa ser construída com o tempo, o nosso corpo é construído com o tempo, né? As nossas finanças também, né? Que é a nossa base. Então você vê que no fundo, o tempo para o homem é muito importante. Mesmo o nosso desenvolvimento, elas desenvolvem mais rápido mesmo, de fato, tá? E o homem, ele demora mais tempo, mas você vê, o tempo, muitas das vezes, matura melhor as coisas, tá? A pressa é inimiga da perfeição, não é? Pois é. Então elas adoram falar que desenvolvem antes. Pois eu digo, a pressa é inimiga da perfeição. Beleza? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.